A paz do Senhor a todos. Estou de volta mais uma vez com breves comentários em vídeo das lições bíblicas dominical. O comentarista dessa lição, que também chamo de comentarista, são na verdade os autores que escrevem sobre os temas que a CPAD publica. A CPAD é a casa publicadora de todo o material teológico e didático das Assembleias de Deus no Brasil. Então, sobre o nosso comentarista, ele é o pastor Douglas Roberto de Almeida Batista, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Missão em Brasília, no Distrito Federal. Ele é o presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e também foi o relator da comissão especial que elaborou a Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. Lembrando que o tema nessa epístola é a igreja. Portanto, nessa lição, temos que tratar sobre a salvação. A igreja é um povo misto, composta por povos de todas as nações do mundo para formar o corpo de Cristo. Bom, para falarmos da igreja, devemos falar sobre a salvação, como havíamos dito, porque a igreja são aqueles que foram salvos por Jesus Cristo. Então, nessa parte doutrinária da epístola, o apóstolo Paulo vai discorrer sobre a vivificação em Cristo. Mas por que esse termo vivificação? A resposta é porque estávamos vivos, mas havíamos morrido no pecado. E precisou-se de que Deus, por intermédio de Cristo, nos tornasse a vida. Mas que vida seria essa? Primeiro, vamos refletir sobre Romanos 3:23. Assim está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda em Romanos 6:23 está escrito: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda quero citar Romanos capítulo 5, verso 12. Assim está escrito: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Bem, estes textos, por si só, já dizem que quando o homem pecou, entrou a morte. Mas é muito importante que se diga aqui que morte significa. No caso, que morte seria essa? Ou o que significa essa palavra morte? Que na verdade significa separação, inimizade. É o que diz o profeta Isaías no capítulo 59, verso 2 de seu livro. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então perceba, o que ocorreu aqui foi uma separação entre Deus e os homens. Veja que no jardim, Deus sempre vinha para visitar o homem. Mas no dia em que eles pecaram, quando Deus veio visitá-los, eles se esconderam. Porque havia algo de errado. Porque não havia mais comunhão. Porque estavam separados. E sim, uma separação ocorreu. Bom, porque na verdade eles já estavam espiritualmente mortos. Mas em seguida, durante a audiência em que Deus decreta a morte física, aí o corpo vai ao pó, a alma e o espírito vai a Deus, que em seguida vai designar se irá para o seio de Abraão ou para o lugar de tormento. E isso aqui é a morte física, quando a alma e o espírito se separam do corpo. E se eles forem condenados, ficarão eternamente separados de Deus. É o que a Bíblia chama de segunda morte. Então que fique bem claro aqui, que morte no texto de Efésios, na Bíblia inteira, na verdade, significa separação. Quando o apóstolo vai falar sobre a igreja, ele fala sobre a reunião dos que foram revivificados.
Se pecado gera morte, que significa separação, o arrependimento é o ato de crer em Cristo, que gera a vida, que é a reunião de volta dos que estavam separados de Deus. Mas vejamos o texto de Efésios 2:1. Assim está escrito: nos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Esse texto é alvo de intenso debate entre os calvinistas e os arminianos, justamente por causa da expressão mortos em ofensas e pecados. Os calvinistas dizem, creem aqui, e aqui está a justificativa pelo qual Deus pode escolher previamente as pessoas que irão ser salvas, porque todos os que pecaram estão mortos. E mortos não pensam, não sentem, não querem, não têm vontade. Porque é preciso que Deus primeiro os escolha para que Cristo os vivifique. O que o Pai escolher, permanecerão. O que o Pai escolher, serão vivificados. O que o Pai não escolher, permanecerão mortos. Logo então, Cristo não poderá vivificá-los. E eles serão descartados para o inferno. Bem, como havíamos dito aqui, morte não significa isso, e sim separação de Deus. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, nessa mesma epístola, no capítulo 4, e o verso 17 a 19, ele diz: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Veja, separados pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Perceba que aqui os pecadores que ele chama de outros gentios, ou seja, aqueles que não pertencem à igreja, eles estão separados da vida de Deus, mas eles cometem todo tipo de impureza. Eles estão biologicamente vivos, eles sentem, pensam, querem. O problema deles é que eles estão separados da comunhão. Daí você pergunta, mas como então eles podem serem vivificados? Como havíamos dito na teleaula anterior, que a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Deus se revela através da pregação do Evangelho. E Deus não provê somente a graça da salvação, mas junto com ela a graça para que o pecador possa ouvir e entender. Porque sem a graça, o pecador não conseguiria entender o que lhe está sendo anunciado. Veja Romanos 10, verso 17. Assim está escrito: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então funciona mais ou menos assim. A igreja prega o Evangelho. O Espírito Santo abre o entendimento para que o pecador, ao ouvir, entenda a mensagem. E aí o pecador decide crer ou não. Porque o Espírito Santo, através do Evangelho, pela graça de Deus, abre o entendimento do pecador para que ele possa crer. E isso acontece porque o diabo cega o entendimento das pessoas. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4 até o verso 5. Assim está escrito: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Veja o argumento do apóstolo. Bem, sobre o pecado, o que acontece com ele? Quando você comete ele, você se torna escravo dele. Vejamos o que o Senhor Jesus fala em João capítulo 8, verso 34. Assim está escrito: respondendo-lhe Jesus, disse-lhes: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado,
torna-se escravo do pecado. Se a pessoa é escravo, logo não tem condições de sair por conta própria, porque temos uma natureza pecaminosa e todo ser humano tem essa natureza. Veja Salmos 51, verso 5. O salmista disse: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. O único, na verdade, que não tem pecado é o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, que não nasceu da vontade do homem. Segundo, que, como disse o profeta Isaías, quando ele alcançou a idade da consciência ou da razão, soube escolher o bem e não o mal. Não é o que acontece com os homens, que sempre optam pelo mal. Todos os homens que optam sempre pelo mal por causa da natureza pecaminosa. Porque, embora eles tenham livre-arbítrio, o homem é escravo, separado de Deus e deseja sempre pecar. Por isso que o Senhor Jesus veio sem pecado, morre pelos nossos pecados e paga todas as nossas ofensas, satisfazendo a justiça do próprio Deus. E então, pela fé, nascemos de novo em uma nova vida de comunhão com Deus, por causa do Senhor Jesus Cristo. Depois que se tem um encontro pessoal com Cristo, é possível que se possa dizer não ao pecado, porque já não é mais escravo dele. Mas em outro tempo, por causa do pecado, andávamos segundo o curso desse mundo, obedecendo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Uma pessoa presa pelo pecado, uma pessoa presa pelo mundo, que ama o mundo, não pode escolher servir a Deus, porque ele é preso e ama as coisas do mundo. Veja, primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 2, verso 15. Assim está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja, por causa das nossas ofensas e pecados, éramos filhos da ira, presos ao mundo. E, portanto, já que filhos da ira, presos ao mundo, estávamos condenados a uma eterna separação de Deus. Inclusive, teríamos o mesmo destino do diabo. E qual é o destino do diabo? O Senhor Jesus responde em Mateus capítulo 25, verso 41. Assim está escrito: então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ainda em Apocalipse, capítulo 20, verso 10, assim está escrito: e o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Mas para os que foram vivificados por Deus, não. Estes estão em Cristo. Para estes que foram vivificados, tiveram o curso de suas vidas alterados para a glória eterna. Glória a Deus. Agora é importante dizer que muitos cristãos, muita gente que se diz cristãos, não se apresentam, não se comportam como cristãos. Se comportam diferente de alguém que realmente está vivificado em Cristo. Então essas pessoas podem ter tido realmente um encontro com Cristo e perderam, ou nunca tiveram. Veja o que o apóstolo Pedro diz na sua segunda epístola universal, capítulo 2, verso 20 ao 22. Assim está escrito: porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos neles e vencidos pelo mundo, tornou-se-lhe então o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhe fora que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhe fora dado. Desse modo,
sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se pode dizer: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. Pedro, nessa passagem, está sendo bem claro quando ele diz que é possível que alguém que conheceu a Cristo possa perdê-lo, possa perder a sua salvação. Este texto refuta o pensamento calvinista, que diz que uma vez salvos, salvos para sempre. E para concluirmos, o texto diz que, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, ele vivificou juntamente com Cristo. Bem, vemos aqui que Jesus, ao ressuscitar, ele torna possível que os que creem nele possam ser vivificados. Porque se o pecado gera a morte espiritual e depois a morte física do homem, que está separado de Deus, a fé em Jesus nos ressuscita para vivermos uma vida física livres do pecado e, por fim, adquirirmos a vida eterna. Por isso que em 1 João, capítulo 2, verso 2, assim está escrito: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. Aqui nesse texto, o apóstolo João, está refutando, mais uma vez, uma doutrina que os calvinistas creem, que é a doutrina da expiação limitada, que diz que o sangue de Jesus Cristo não é para todos, e que seria somente para os eleitos. Mas, como podemos ver, não é o que o apóstolo diz. Pelo contrário, ele diz que o sangue de Jesus é a propiciação dos pecados de todo o mundo. Assim ensinamos, e assim acreditamos, e assim está escrito. Que Deus em Cristo te abençoe, e até a próxima aula.